Pier Paolo Bottini, você é um operador no campo do direito e hoje o campo do direito está tão mergulhado na política que a gente quase não consegue falar de uma coisa sem falar da outra. É a nossa realidade. Nós vemos o Congresso debruçado sobre algumas pautas que têm impacto enorme sobre o que nós estamos discutindo. Por exemplo, anistia, por exemplo, ficha limpa. Na sua visão de operador do campo do direito, Pier Paolo, o que você antecipa que possam esses trâmites significar de impacto sobre a denúncia e sobre o tratamento tecnicamente jurídico da questão do Bolsonaro? Essa é uma pergunta importante, William, porque, na verdade, toda a tramitação e análise do Supremo Tribunal Federal, ela está condicionada, queiramos ou não, politicamente. Ela é uma corte política, né? Vamos lembrar que os membros da corte são escolhidos pelo presidente da República e homologados pelo Senado Federal, então tem um processo político de escolha e as questões que são submetidas ao Supremo Tribunal Federal, em geral, são questões também políticas, não partidárias, mas políticas, até porque a nossa Constituição ela prevê direitos políticos, é uma Constituição muito ampla, então muitas das discussões políticas que terminam ou não terminam no Congresso Nacional são levadas ao Supremo Tribunal Federal e isso dá a politização do Supremo. Por outro lado, o Congresso muitas vezes também ele se rescinde dessa entrada, desse protagonismo do Supremo Tribunal Federal na esfera política e, de alguma forma, dar o troco, né? Então ele tenta legislar sobre mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ele tenta discutir e impor alguns limites às decisões do Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, as decisões monocráticas. Há um embate aqui, há um desequilíbrio, reequilíbrio dessas forças constantes que não acontece só no Brasil. Tá? Isso é um fenômeno mundial. Nos Estados Unidos isso acontece, na França isso acontece, isso é um fenômeno mundial. Agora, a gente tem uma peculiaridade. A peculiaridade é que o nosso Supremo Tribunal Federal também analisa questões penais envolvendo personagens políticos. E isso, então, acirra ainda mais essa tensão, esse embate. Então, a gente está vendo aqui um ex-presidente da República que vai ser submetido a uma turma do Supremo Tribunal Federal. O julgamento, eu imagino, eu espero que seja um julgamento técnico, um julgamento fundado em provas, mas ele sempre vai ser lido por um polo ou por outro como um julgamento político. Então, isso certamente vai acirrar os ânimos, assim como acirrou na época do Mensalão, assim como acirrou também nos casos da Lava Jato que foram submetidos ao Supremo Tribunal Federal. Então, é natural que vá haver uma reação política e um acompanhamento muito de perto da política no andamento desse processo. Eu acho que aqui a gente vai chegar muito próximo ao que foi o Mensalão, até porque o número de denunciados é muito parecido, a promoção da prova vai ser extensa. Vamos lembrar que cada um dos denunciados tem o direito de apresentar 8 testemunhas, cada um dos advogados tem o direito, ao final, de fazer uma sustentação oral por 1 hora. Então, a gente vai ter, sim, ali um julgamento que vai chamar muito a atenção e que vai pautar a política por um bom tempo durante esse ano. Esse é um risco apontado, William, que é dessa captura do debate político do ano, né? A denúncia, ela levar a essa captura do debate político da agenda do Congresso Nacional pelas discussões de anistia e de ficha limpa. Aí fica mais para a turma da política, mas esse foi um risco que eu ouvi muito hoje. Não, mas tem um ponto que o Pier Paolo acabou de levantar que é interessantíssimo. Esse paralelo que ele acabou de fazer entre 2 grandes julgamentos políticos, sem dúvida alguma, o do Mensalão e do Petrolão, com a participação decisiva do Supremo Tribunal Federal. A reflexão que ele levanta para a gente, eu vou passar para o Caio e para o Daniel, é a seguinte, que acaba de me ocorrer também agora, Pier Paolo, sou muito grato a você por essa comparação. Há uma mudança importante, porém, na minha visão da realidade política brasileira, entre o que era o STF aos olhos da sociedade, lá atrás, 2005, 2006, Mensalão, e todo o período da Lava Jato e o Petrolão, e como que o STF é visto por largas parcelas da população hoje, em função disso mesmo que você mencionou, Pier Paolo, da contaminação política que leva um julgamento a ser visto meramente como exercício da perseguição política de um grupo contra o outro. Então, a pergunta para os repórteres políticos é assim: qual é o risco que a denúncia, provavelmente será acatada pelo Supremo, ninguém duvida disso,
e o julgamento do Jair Bolsonaro seja o eixo no Congresso do troco para o STF, Daniel? Essa é uma possibilidade, William. Eu vou começar só lembrando de um caso que é muito contado pelo presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que diz que em 2014, portanto, a gente já tinha tido o julgamento mensalão, já estava ali chegando próximo ao auge da Lava Jato. Ele foi à final da Copa do Mundo, Alemanha e Argentina, no Maracanã, foi numa boa, vestido ali sem nenhum disfarce, torceu, foi parado por 2 pessoas só que o reconheceram e, segundo ele, o elogiaram. Imagina hoje um ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso mesmo, entrando num avião, jantando num restaurante em São Paulo. Que clima, indo a um estádio, que clima ele encontraria? A sociedade, seja qual o lado da sociedade, bolsonarista ou lulista, não respalda as decisões plenamente de todos os ministros do Supremo ali. Não encara o Supremo como neutro e suficientemente equilibrado. Isso é fato, justiça ou não. O Congresso pode dar um troco, sim, mas eu não vejo uma maioria, por exemplo, provável para votar favoravelmente o PL da anistia. Aí você vai dizer, puxa, mas só se fala disso o tempo todo, a oposição só fala disso? Pois é, aí a gente tem alguns problemas. O Hugo Mota, até onde eu sei, tenho falado com aliados próximos, não está disposto a pautar tão cedo. Ele expressou uma visão pessoal, mas na condição de presidente da Câmara não pretende pautar isso tão cedo. A oposição colhe muitos frutos levando isso para o campo de batalha desde que não se vote. Porque a partir do momento que se vota e se perde, ou mesmo ganhando, o assunto acabou. Bom para a oposição é quando o assunto está dominante. E é isso que ela consegue nessa condição, de olho na eleição de 2026. E é preciso pensar, puxa, e as forças de centro ou de centro-direita? As forças de centro-direita querem mesmo uma anistia para Jair Bolsonaro? Ou será que não convém tirar Bolsonaro do jogo e fortalecer uma nova candidatura de direita, tendo como Bolsonaro um importantíssimo cabo eleitoral, mas não como candidato? Caio, eu queria estender um pouquinho essa questão, a sua apreciação, que é a seguinte: boa parte do Congresso, a gente tem tratado isso aqui no programa, enxerga uma aliança objetiva, na prática, entre executivo e judiciário. Boa parte da oposição dentro do Congresso articula, por exemplo, na questão das emendas, agora, novamente no Senado, volta. Qual é o peso que você vê, Caio, como repórter político, da denúncia oferecida hoje, / julgamento no Supremo, no comportamento do Congresso frente ao STF? William, acho que essa questão tem um peso lateral nessa relação e nos questionamentos que o Congresso tem em relação ao Supremo Tribunal Federal. A grande preocupação do Congresso é com emendas que simbolizam o poder que o Congresso Nacional conquistou de 10 anos para cá na política brasileira. Avanços sobre o orçamento público, o controle do orçamento público, hoje são 50 bilhões de reais em emendas que o Congresso controla, por exemplo. Ou seja, se o Supremo Tribunal Federal avançar e continuar avançando sobre as emendas, o que parece ser o caminho do Supremo adotar, aí sim tem uma reação grande do Congresso, como está havendo nos bastidores. Eu enxergo a denúncia do Bolsonaro como uma questão lateral nesse conflito de poder ali entre o Congresso Nacional e o Judiciário. Não se trata disso. Agora, se, por exemplo, o governo Lula não ajudar o Congresso Nacional nessa tentativa de resgate do controle das emendas, o que também não parece ser, haja vista ali essa proximidade do Davi Alcolumbre com o Lula desde que ele foi eleito presidente do Congresso, não vejo ali essa denúncia mexendo, a não ser ali para 30, 40 deputados, parlamentares, bolsonaristas raiz. Nesta legislatura, né, William? Para a próxima legislatura, se houver, como se prevê, uma bancada muito mais à direita, principalmente no Senado, que possa juntar esse julgamento do Supremo com outras questões ali envolvendo, aí sim pode ser que o Supremo use isso como um ponto a mais para avançar, de repente abrir um processo de impeachment contra o Supremo Tribunal Federal. A grande questão do Congresso com o Supremo não se deve a Jair Bolsonaro. Se deve a controle de emendas
e a interpretação que o Congresso tem de que o Supremo Tribunal Federal avança sobre competências que são legislativas e exclusivas, na visão de deputados e senadores, do próprio Congresso Nacional. Não se trata de Bolsonaro aqui. Pier Paolo, nosso convidado, eu vou encerrar o programa com você e queria aqui nesse momento saber de você, que é profissional, e para ajudar a nossa audiência também a ter uma ideia, quais são os prazos, quais são os horizontes que você enxerga agora? A denúncia foi oferecida, que prazos tem para que isso seja julgado? Quanto tempo você acha que a gente chega a um resultado? Essa eu queria a sua avaliação. Não é uma conta fácil de fazer, William, porque a gente também não sabe qual é o tipo de prova que a defesa vai pedir para ser produzida, tá? Mas o que você tem hoje previsto na lei? Tem uma lei específica que regulamenta a tramitação dessas ações penais no Supremo Tribunal Federal. Então, agora, o relator, que é o Alexandre de Moraes, ele dá 15 dias para as defesas apresentarem as suas manifestações, que começam a ser contadas da citação dos réus, ou seja, vai ter que um oficial de justiça encontrar cada uma dessas pessoas para notificar cada uma dessas pessoas, o que eu não acho que vai ser tarefa simples ou rápida, mas isso sendo feita, você tem 15 dias para a defesa. A partir daí, então, a turma vai analisar se recebe ou não recebe a denúncia, ou seja, se abre ou não abre esse processo penal. Abrindo o processo penal, então, a partir daí começa o que a gente chama de instrução, que é ouvir as testemunhas, a defesa junta os seus documentos, lembrando que cada um tem 8 testemunhas, e aí, ao final, você abre para uma defesa final, para uma acusação final, vai ter um interrogatório de todos eles também, né, que também não vai ser algo simples, e depois uma defesa final e o julgamento, tá? Agora, o Supremo hoje tem uma capacidade de processar isso muito maior do que tinha na época do mensalão. Ele adquiriu algumas capacidades, ele conseguiu distribuir melhor as competências, então eu não acho que levará aqui o tempo que levou o mensalão. O mensalão demorou anos para ser julgado. Então, se fala aqui na possibilidade de julgar isso ainda esse ano. Eu acho que é possível, mas vai exigir do Supremo aí um trabalho e uma dedicação muito intensa, até porque toda essa prova tem que ser submetida à defesa e a defesa tem que se manifestar para que esse resultado seja um resultado legítimo, seja ele qual for.